onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais este dia que o Senhor fez e o Senhor criou. Que o teu Santo Espírito enche os nossos corações, usa como a minha vida como instrumento dos nossos irmãos para levar a tua palavra, o estudo da mensagem de hoje. Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, Senhor, e perdoe os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a vocês todos. Vamos dar início à nossa lição de hoje sobre a cultura e o cristão. Nós já vimos algumas coisas sobre isso em lições anteriores, de revista anterior, mas hoje dando um enfoque um pouquinho diferente. Que Deus os abençoe e vamos iniciar. Primeiramente, precisamos entender o que é a palavra cultura, qual é o sinônimo dela. Então, é definido pelo dicio.com.br como conjunto dos hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Exemplo, cultura inca, cultura do povo brasileiro, cultura do povo africano, etc. Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crenças que diferenciam um grupo de outro, provém de culturas distintas. Quando nós vamos vendo essas diferenças, mesmo dentro do nosso país, que dizemos que o Brasil são vários Brasis dentro dele, né? Quando você vai para o sul, você já vê uma cultura mais diferenciada da cultura do Nordeste, assim como você for para o Norte, você vê uma cultura diferente do povo do estado de São Paulo ou da região Sudeste, etc. Aí um pouquinho da nossa cultura brasileira, em termos de música, em termos de artes, em termos de povos, em termos de festas, comida, que podemos visualizar aí as danças, né, até típicas do nosso país. Então, faz parte da cultura de um povo a comida, a música, a literatura, festas, crenças, hábitos, a arquitetura, o modo de se vestir, o modo de se relacionar. Tudo isso, ela molda os nossos gostos, as nossas linguagens e os nossos valores. Nós temos alguns modelos da relação do crente com a cultura. A gente pode pensar que em cultura, não tanto quanto a língua, literatura, arte, música, que geralmente cada cultura tem e espelha seus valores mais profundos, mas vou pensar aqui na relação do cristão com a política, com a educação, com a economia, com a arte, etc. e tal. Via de regra, na tradição mais pietista e fundamentalista, há uma tendência a se rejeitar a cultura, a tratar a cultura como algo essencialmente caído, pecaminoso, vendido à escravidão e ímpio. Então, uma larga seção da igreja evangélica brasileira, né? Eu fui criado como batista, então experimentei esse tipo de tensão na minha própria experiência pessoal. A cultura é vista essencialmente como inimiga da fé cristã. A igreja se vê como em tensão constante com a cultura. Muitas vezes a cultura é retratada como um adversário que adentra a própria comunidade,
própria igreja, à medida que a igreja muda o estilo de música, a igreja tem talvez um pouco mais de abertura às artes, muda-se o estilo de se vestir também dentro da igreja. Então aí há essa tensão que se fala que o mundo está invadindo a igreja. Na tradição mais liberal, ligada aos liberais do norte dos Estados Unidos e europeus, a noção é que o evangelho se confunde com a cultura. E muitas vezes a estrutura cultural ela se torna determinante, inclusive, para ler a Bíblia. Por exemplo, numa cultura como a nossa, com uma mentalidade fortemente guiada por uma visão onde o Estado dirige todas as esferas, então a tendência é identificar a ação do Estado com a expansão do reino de Deus, com o projeto de Deus. Então a noção de que o Estado dirige e regula as relações de família, de arte, de economia, a sociedade, até mesmo as relações eclesiásticas. Então, para alguns que têm o Estado como algo transcendente, ou o partido como algo transcendente, eles fatalmente vão identificar a ação do Estado com o reino de Deus, o que não deixa de ser uma ironia. Teólogos reformados, evangélicos, por trás da cortina de ferro, tinham essa tendência, mas eles eram reformados apenas no nome. Quando se ia tratar da teologia deles, se descobria que eles descriam da inerrância, da expiação, da morte vicária, de pecado, etc. e tal. O que acontecia é que aqueles teólogos estavam a serviço, literalmente, do partido, identificando a agenda do partido com o reino. A tradição reformada ela tem um entendimento de que toda cultura foi criada boa. Deus é o criador da cultura, Deus é o criador dessas diversas esferas como política, arte, economia, família, educação, etc. e tal. Mas com a queda, cada aspecto cultural foi maculado pelo pecado e se tornou servil ao pecado. Então o papel do cristão, informado pela Sagrada Escritura, alimentado, cativo, tendo somente cativa a Bíblia, servindo só a Deus como rei, o papel dele é redimir a cultura. E talvez o que é trágico no Brasil, em grande parte porque nós não conseguimos sair desses dois ângulos, a visão liberal, a visão fundamentalista do trato com a cultura, nós ainda não vimos uma geração de jornalistas evangélicos, de artistas evangélicos, de políticos evangélicos, que sem fazer propaganda do evangelho, possam tentar ganhar ou requerer essas esferas para o senhorio de Cristo. Então, o que nós precisamos fazer é, primeiro, orar para que Deus levante pregadores capazes, professores de Bíblia capazes, que preguem de fato todo o conselho de Deus, que preguem de fato toda a Sagrada Escritura, e em pregando assim, Deus começa a levantar educadores, professores, filósofos, jornalistas, economistas, políticos que sejam prontos a lutar para vindicar os direitos de realeza de Cristo no mundo da forma mais ampla, expandindo de fato, ousadamente, o reino de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da educação, eu sempre penso no dilema do jovem universitário, criado a tradição fundamentalista. Geralmente o que se tem é um ensino bíblico minimalista, quanto menos se ensinar, melhor. Então o ensino nunca nunca vai além daquele esquema de leis espirituais, passos para a salvação, aceitar Jesus, e uma chamada microética ligada a bebida, fumo, roupa, etc. e tal. Esse cristão, quando vai para a universidade, ele entra em pane. Ele, no final, acaba sendo obrigado, por causa dessa educação minimalista dentro da sua igreja, a fazer duas opções. Uma visão de compartimentalização, isto é, no mundo secular, ele é um educador, um psicólogo, um filósofo, um professor, etc. e tal, mas na igreja ele canta rompendo em fé. Na igreja ele vai ser muito fervoroso, mas ele não consegue relacionar o que ele aprendeu na universidade com o que a fé cristã requer dele, o que a fé cristã exige. Ou algumas vezes, tragicamente, alguns jovens simplesmente abdicam da sua fé cristã. Eles supõem que a fé cristã não tem como combater ou conquistar o pensamento secular. Ele não recebeu instrumentos para dialogar no nível universitário com o que ele está recebendo na área de filosofia, na área de história, na área de sociologia, de direito. Então ele simplesmente dá pane
e esse jovem ele simplesmente apostata, ele abandona a fé cristã. O alvo é que a igreja eduque esse jovem de tal forma que o torne apto, a partir, por exemplo, da crença na graça comum, a usar o melhor do mundo na sua luta para ganhar a sociedade, estender o reino de Deus para a sociedade. Então ele, entendendo a doutrina da criação, queda, graça comum, ele vai entrar num diálogo frutífero e crítico com tudo que ele aprende lá fora, no âmbito secular, e aquilo que é verdadeiro, ele entende que aquilo que é verdadeiro provém de Deus, ele pode agregar aquilo de forma criativa na sua visão de mundo, na sua profissão, no seu campo de estudo em que ele está se preparando. Então, essas são algumas ideias aí para a gente pensar um pouco nessa relação do crente com a cultura e também com a educação de forma um pouco mais ampla, abrindo um caminho para talvez aprofundar essas questões outra hora. A base bíblica da nossa lição de hoje está no livro de Gênesis. Peço que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 28, ou acompanhe aí na nossa lição, no nosso slide. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, o papel que Deus dá para o homem desempenhar no nosso mundo. Qual é a função, nosso papel neste mundo para sermos agentes do Senhor? Em Romanos, que também faz parte da nossa base bíblica, capítulo 12, versículo 1 a 2, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele vem fazer um apelo, né? O Senhor faz o apelo para que a gente não se conforme com este mundo, mas que a gente ajude a construir este mundo de uma forma melhor, né? Não fazer parte dele, estar nele, mas não ser do mundo, né? E fazermos o papel de mudar a forma de pensar, a forma de agir, trabalhando nos meios que o mundo nos oferece. Em que sentido? No cuidado com os animais, no meu trabalho, no seu trabalho com arte, focando, direcionando sempre para a glória e honra do nosso Deus. Aí, entrando no engajamento com a cultura, vamos ver 3 etapas. A primeira, vice-regente de Deus, né? Gênesis 2:15, ele fala: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, o projeto original de Deus é conhecido nos mandatos dados ao homem: o espiritual, social e cultural. Qual é o espiritual? Trata-se do seu relacionamento com Deus. O social é o relacionamento do homem com a família, o dever de se relacionar entre si, e do homem à mulher, e terem filhos para a glória de Deus. Precisamos encher o mundo de pessoas do Senhor. E o mandato cultural? O mandato cultural é o compromisso do ser humano cuidar da criação e administrá-la do jeito que agrada ao Criador, é o que nós vamos ver hoje. Então, o que é esse mandato? É um compromisso que Deus
na criação do homem, ele vem e coloca para ele quais são os seus fundamentos, os seus projetos aqui, que Deus quer dele aqui na Terra. Então, em Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, de quem é o mundo? De quem é aqueles que habitam na terra? De quem é a terra? De quem é a sua plenitude? Do Senhor. Então, nós temos que ser os discípulos de Jesus, como eu falei no início, agentes da graça salvadora de Deus, trazendo outros a Cristo, como também agentes da sua graça comum, ou seja, preservar e renovar a criação de Deus, defendendo a instituição da família, que foi algo instituído por Deus, e da sociedade, e denunciando as falsas cosmovisões. O problema de hoje, nós vamos ver que nós estamos misturando algumas coisas que antes eram alguns conceitos, como pecado, como preconceitos, como intolerância que seja, e está se tornando algo natural como parte da nossa cultura, deixando de ter os valores que antigamente assim tinham. A tradição reformada, a graça comum. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 1:17. Quem muda somos nós, não Deus. Deus, ele é fiel para todos sempre. Então, se existe verdade, beleza, estética, sabor, harmonia em produtos e textos culturais que se harmonizam, mas não ferem princípios e valores das Escrituras, mesmo que não foram produzidos pelos cristãos, eles podem ser recebidos com expressão da graça comum de Deus, o qual faz chover e brilhar o sol sobre os justos e injustos. Em Mateus 5:45, Cristo diz, ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Tem algum problema em escutar uma música que seja, entre aspas, secular ou do mundo? Não, não tem problema. Ela não fere o princípio e o valor da Escritura? Ótimo. Tem algum problema eu usar uma roupa que está na moda e que não fere o princípio e o valor da Escritura? Não, não tem nenhum problema. O que a gente precisa parar para pensar é o que nos motiva a estar tomando tais comportamentos culturais. E se esses comportamentos culturais não ferem realmente o princípio e o valor da Escritura. E não nós vermos e tornar aquilo que antes era pecado, considerado pelo homem, como algo hoje natural, fazer parte. Quer um exemplo? Eu me juntar com outra pessoa, ou eu porque eu sou hoje mais velha, então eu não consigo ter um relacionamento sem ter sexo, porque eu já fui casada, ou porque eu já sofri um divórcio, ou eu sou viúva, ou sou separada, enfim. Outro princípio, vamos estabelecer uma questão de união estável, que dentro da lei civil não é um casamento. Então, o que aquilo se tornou, que antigamente não era correto, ele vai vai entrando de forma sutil na nossa vida, com uma falsa cosmovisão, para que se torne algo natural. Quer mais o homossexualismo, a briga para entrar dentro da igreja, os professores influenciando com as suas filosofias de vida e tudo mais. Sendo trabalhado hoje nas crianças, para que quando estas forem grandes, isso não seja algo de escândalo para elas, mas faz parte da cultura, é algo natural e não vamos ver mais com maus olhos
Ou pensar, mas a Bíblia está um pouco atrasada em relação ao que nós estamos vivendo hoje. A época que a Bíblia foi escrita não condiz com a época que vivemos hoje. Para o mundo contra o mundo, o cristão e a cultura aí. Então, meus irmãos, o cristão, ele tem que encarar a cultura como uma mistura de verdade brilhante, mas ela também é deteriorada muitas vezes por meias verdades e ela é resistente à verdade. Então, a igreja, ela é para o mundo e ela também é contra o mundo. A relevância da igreja no mundo, ela consiste no envolvimento dela com a cultura, mas ela também tem que ter a sua contraposição aos aspectos pecaminosos da cultura. Então, o livro de Stott, que fala sobre o tema Contra a Cultura, né, o título de 2005, na página 3, ele diz assim: na medida em que uma igreja se conforma com o mundo e as duas comunidades, igreja e mundo, pareçam ser meramente duas versões da mesma coisa, essa igreja está contradizendo a sua verdadeira identidade. Pessoal, vamos lembrar que igreja não é um templo, nós somos a igreja. Então, se você que é igreja se conforma com esse mundo e você junto com o mundo é a mesma coisa, cuidado que você já está contradizendo a identidade de você como cristão. O engajamento crítico com a cultura. Meus irmãos, com base em Romanos 12, 1, 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos renovar nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, o livro de Romanos é um livro maravilhoso, tenho estudado com os meus filhos, depois que acabamos o breve catecismo, porque ele vem exatamente explicar qual o nosso papel no mundo, qual é a nossa base da nossa justificação, o que é o pecado, né? O que é uma vida santificada. Então, aconselho você estar lendo, estar estudando o livro de Romanos. Eu separei para vocês aí que Romanos, ele engloba alguns capítulos e como ele define cada um. Em Romanos 1, ele fala sobre o juízo de Deus sobre gentios. No 2, sobre os judeus. No 3, ele fala sobre o pecado do homem e a sua justiça divina. Deus é amor, mas não se esqueça que Deus é justo. É a nova teologia aí. Deus é amor, ele perdoa tudo, vamos fazer o que a gente quer. 4, a base da nossa justificação. 5, a nossa justificação pela fé. Do 6 ao 11, a santidade como efeito da justificação e da presença do Espírito Santo na nossa vida. Do 12 em diante, a vida contra a cultura, família, trabalho e sociedade. Aí eu coloquei para vocês a diferença entre crentes e cristãos. Os crentes, eles vão seguir pastores, o cristão vai seguir a Jesus. Tanto que se ele vê algo que o pastor, ele está em desagrado com aquilo que está sendo compartilhado na igreja e contradiz a palavra do Senhor, o cristão não vai aceitar isso. Ou ele vai questionar o pastor, ou se o pastor persistir naquele erro, o cristão sai da igreja. Os crentes leem a Bíblia, os cristãos não, estudam a Bíblia, por isso que ele confronta. Os crentes buscam milagres e bênçãos, os cristãos só querem a salvação. Os crentes amam a prosperidade financeira. Ô Tanise, mas tem problema eu querer ser rico? Não, não tem problema nenhum. O problema é quando ele se torna o Deus da sua vida, algo obsessivo para a sua vida. Os cristãos, eles sabem
eles se contêm com o que eles têm. Tem uma música maravilhosa que eu convido você a escutar, do Projeto Sola, Salmo 23, onde ele diz, uma parte do refrão da música: se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. Continuando, os crentes chamam o templo de casa de Deus. Os cristãos sabem que Deus não habita em templos. Nós somos o próprio templo. O templo veio até nós, o Cristo perambulou entre nós, o nosso tabernáculo. E hoje o Espírito Santo habita em nós e nós somos o templo que perambula na nossa cidade, no nosso povo. Os crentes mostram que o caminho é uma placa de instituição religiosa. O cristão, ele fala que o caminho é uma pessoa e não uma empresa especializada. Os crentes chamam de igreja sua placa de instituição. Os cristãos sabem que igreja é gente. Quem segue a Jesus. Esses são os cristãos. Os crentes, eles cultuam a Deus em um evento com data e hora marcada. Vamos ao culto hoje, vamos à escola dominical hoje. Os cristãos, eles cultuam a Deus na vida que se vive, diariamente. Os crentes pensam que o dinheiro é para o pastor. Os cristãos pensam com generosidade aos famintos. Os crentes servem a Deus servindo uma empresa especializada, ou seja, uma igreja com uma bandeira de que assembleia, protestante, presbiteriana, batista, independente, pentecostal, enfim. Os cristãos não, eles servem a Deus servindo ao próximo, ele não precisa estar na instituição para fazer o trabalho dele. Ele continua trabalhando fora dela. Os crentes, a comunhão é com a corporação. Para os cristãos, a comunhão é com os necessitados, com toda a criação, com a natureza, com o homem, com os animais, com tudo que foi criado por Deus. Meus irmãos, mito da cultura puramente secular. Nós temos mania de falar que a sociedade, a música secular, sociedade secular, tudo mais. A cultura, ela carrega suas crenças e são consequências disso da queda. Ela vem com aquilo. A cultura, ela vai mudando com o passar do ano, mas ela sempre tem a consequência da queda. Ela nunca é puramente cristã. Eu nem preciso entrar em profundidade sobre isso, basta a gente ver, né? Ou escutando uma música, por exemplo, ou uma dança. O mundo, ele é afetado pela rebelião humana, o homem é rebelde. E isso é transmitido de geração em geração, por isso que é tão difícil, a gente precisa ganhar os corações para Cristo, para que haja mudança e as gerações que venham depois venham dessas famílias com esses valores e princípios da Escritura, da Palavra de Deus. A sociedade, ela jura lealdade a deuses falsos ou a ídolos, ou ela induz você a isso. Hoje a nossa sociedade induz ao eu, tudo ao eu. Deus é removido desta sociedade secular. Então, em vez de falar de uma sociedade secular, da qual o Deus vivo foi removido, a gente poderia nos valer do termo sociedade pagã, que jura essa lealdade a deuses falsos ou a ídolos, que nada mais são do que substitutos escolhidos para preencher o espaço deixado pelo verdadeiro Deus. Nós vivemos hoje num mundo grandemente afetado por essa rebelião humana que inclui a cultura. A cultura que é uma construção humana e que vai de geração em geração abrangendo todas as dimensões da vida em seu aspecto público, social e histórico, carregando as suas crenças, que são as consequências da queda. Continuando a semente da religião e os ídolos da cultura, eu quero dizer para você que uma cultura puramente secular não existe. Porque debaixo da superfície da cultura sempre a raiz da religião.
Como Calvino diz em sua frase, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Isso há um senso da divindade dentro do coração de cada ser humano que faz com que ele fabrique deuses em seu coração. E aí eu te pergunto, quais são os grandes ídolos da cultura brasileira? Quais são os grandes ídolos da sua cultura? Então eu venho à irrelevância da relevância, aquilo que deveria ser contradito, né? Contra a cultura. Então você é irrelevante para o mundo? O cristão, meus irmãos, ele não deve poupar esforços para expor e denunciar os ídolos das culturas nas quais ele foi chamado para compartilhar as boas novas. Quando nós somos irrelevantes a tudo isso, nós corremos o risco de tornarmos práticos desta irrelevância. Então, você tem que dizer coisas que são fora de moda, que não são badaladas. Aí, eu coloquei para vocês um exemplo da sua relação com Deus e do seu o tipo de cristão que você acaba se encaixando. Então, eu tenho uma relação com Deus de alto caráter ou de baixo caráter. E dentro desse alto caráter, se eu tenho uma alta habilidade, eu posso ser frutífero. Se eu tenho uma alta habilidade, mas eu sou baixo caráter, eu me torno perigoso. Se eu tenho um alto caráter, mas tenho baixa habilidade como cristão, eu sou limitado. Se eu tenho um baixo caráter em relação a Deus e tenho baixa habilidade, eu sou irrelevante no mundo. Então eu coloquei do lado a definição para ver em que você se encaixa hoje. O alto caráter é uma pessoa que é parecida com Jesus, ela possui profundo relacionamento com Deus. O baixo caráter, ela não vê Jesus na vida delas. Não consegue enxergar Deus, um relacionamento com Deus. Não consegue ter um relacionamento com Deus. O pecado muitas vezes impede dela e o diabo, como acusador, faz com que ela se afaste do Senhor por isso. A alta habilidade é a pessoa que tem consciência dos dons, habilidades e do poder que há no nome de Jesus e aceita as responsabilidades de propagar o evangelho. Ela sabe que Deus tem um plano específico na vida dela e entendeu o ministério dela aqui na terra. A pessoa que tem baixa habilidade, ela não descobriu ainda o seu chamado, ela não entende o que Deus quer. E sonha muito mais para ela que somente frequentar uma cadeira de igreja. Aí, qual tipo de cristão você se encaixa dentro desse quadrante? Uma pessoa irrelevante é aquela pessoa religiosa que não tem intimidade com Deus, não entende o seu papel no reino de Deus e ela precisa conhecer a Jesus e se converter. Para ela, tanto fez, tanto faz, cada um segue sua vida. Perigoso, ela sabe pregar. É aquela pessoa que você fica admirada com o discurso dela, mas ela não tem intimidade com Deus. Elas são pessoas muitas vezes propensas à rebeldia, à confusão, críticas. Elas são os próprios fariseus. Estou dentro da igreja, mas eu sou uma pessoa perigosa. Por quê? Eu não tenho intimidade. O frutífero, ele sabe que o poder e a autoridade em suas mãos, pelo poder do nome de Jesus, não dela, são para servir as pessoas e não a si mesmas. São pessoas em crescimento, ativas no propósito de Deus e que entende o que é se relacionar com Deus. O limitado, ele tem conduta, ele é um exemplo de cristão, mas ele ainda não entendeu qual é o seu papel no reino. E ela acaba tornando-se uma pessoa frustrada, sempre perguntando se Deus não tem um plano para a vida dela. Ela fica naquele mundinho rodando, é que nem o cachorro que fica rodando atrás do próprio rabo. Qual desses você se encaixa? Mas qual é a mensagem para hoje? Primeiro, é viver corandeu, que significa viver perante a face de Deus, né? Sem viver aquele dualismo, né? O crente canoa, um pé no mundo, um pé na igreja, né?
Então, portanto, o que você comer, o que você beber, o que você fizer, qualquer outra coisa que você fizer, deve ser feito tudo para dar glória a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Segundo, produzir cultura no teatro da glória de Deus. Que teatro da glória de Deus? Calvino, nas Institutas, ele fala que o mundo é um deslumbrante teatro da glória de Deus, o mundo criado. Então, se o mundo é o mundo de Deus, nós não podemos restringir as nossas ações a 4 paredes de edifícios religiosos, só dentro da nossa igreja. A gente tem que estar lá fora, gente, contribuir na cultura para fora. Então, muitos cristãos erram em sua missão porque eles acreditam que tudo que é arte é produzido, tudo que é arte produzida pelos discípulos de Jesus tem que ser as liturgias dominicais e vai limitar ela. Enquanto haja arte e júbilo no culto cristão, nós devemos incentivar os crentes a serem agentes de produção cultural e transformação da cultura lá no teatro da glória de Deus. Que teatro? Lá no mundo. Aí eu coloquei aí os web crentes. Eu não consegui pôr a foto, mas eu vejo sempre a Sara Trombini publicando muitas vezes no seu Instagram, né, mensagens cristãs, ou além dos trabalhos dos nossos jovens também da nossa igreja, pessoas cristãs que publicam todo dia um versículo ou uma mensagem chamando a atenção das pessoas nos seus meios de comunicação, de rede social. Aí eu coloquei o Nelsinho, que há pouco tempo atrás faz uma denúncia e mostra a festa clandestina ao lado do pronto atendimento, onde o pessoal com Covid estava. Não sei se todos viram. Ele acabou dando entrevista a vários programas de televisão aí. Então é um médico que ele não anunciou que ele é cristão, mas ele está fazendo a diferença nessa cultura, nesse povo que não tem respeito pelas outras pessoas. Não tem cultura, aliás. Nós temos aí a Heloísa, que é artista da televisão, comediante, cristã, protestante, trabalha no meio artístico, mas dá o testemunho dela. Aí eu coloquei os jogadores de futebol, o David Luiz, o Alisson Beck, o Oliver Giroud aí, que até fizeram uma campanha recentemente, há um tempo atrás, para ajudar os cristãos que estão sendo perseguidos em outros países. Aí eu coloquei a Mariana Beber aí, que está trabalhando com moda, e por trabalhar por moda não pode fazer diferença no mundo que ela trabalha. Poderia pôr cantores aqui cristãos, que são pessoas que cantam música, entre aspas, secular, mas com músicas de qualidade. Nosso país está precisando disso para enfrentar anitas, funks, grupos sertanejos que só tratam de coisas que levam ao homem, induz o homem ao pecado, com as suas letras de música, suas batidas, entre outras coisas. Então, nós temos que produzir sim cultura nesse mundo, fazer diferença nesse mundo, para trazer coisas do bem para o nosso mundo. Terceira coisa, influenciar a transformação da cultura. Em Mateus 5, 13 e 14 diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, quer dizer, sem sabor, como você vai restaurar o sabor do sal? Não presta mais para nada, ele deve ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Gente, sai da bolha aí, gente. Tem cristão que quer se esconder. Tem cristãos que têm boas intenções, mas estão fugindo do mundo para não se contaminar com os valores distorcidos da cultura apóstata. Só que essa postura, ela é escapista. Ela gera infidelidade a Deus, como vocês devem ser mordomos, e prejudica o papel da comunidade cristã de ser sal e luz no mundo. Eu coloquei, se eu colocar uma colher desse tamanho de sal num feijão, acabou o feijão, só algo demais. Se por 1 quilo de feijão, que as mulheres sabem disso, e os homens que cozinham, se eu pôr uma pitadinha de sal, eu tenho que maneirar, porque se eu pôr demais, vai estragar.
Então esse eu devo ser, essa pitada de sal, um pouquinho, gente, eu consigo mexer num quilo de feijão. Quantos feijões, se eu for contar, de um quilo vem ali? Essa é a quantidade de pessoas que você deveria afetar neste mundo, como o sal neste mundo. Ou a vela não está apagada, estamos no escuro, mas com a vela eu consigo enxergar. Nós temos a oportunidade de vivermos num século, hoje que nós temos energia elétrica e nos anteriores. Então, saia da bolha, não se acomode, não tenha medo. Quarto, acautelar-se com o consumo acrítico da cultura, quer dizer, eu vou ficar quieto com o que está acontecendo, né? Vou aceitando. Aí eu peguei alguns textos aí que eu achei interessante para chamar a nossa atenção. A igreja imitando o mundo para segurar jovem. Igrejas que valorizam mais as músicas do que a palavra de Deus, porque o jovem gosta de música. Vamos aceitar todo mundo. Igrejas que estão sendo, por exemplo, na Califórnia, aceitando os maconheiros, porque as igrejas não aceitam, condenam as drogas, então essa igreja vai aceitar a maconha, entendeu? Com deturpação da palavra de Deus. Mostra na Bíblia se Deus imitando o Egito, a Babilônia, para segurar José e Daniel em sua presença. Muito pelo contrário, foram diferenciais. Quer mais José viver no povo Egito, com vários deuses, com crenças distorcidas? Quer mais Daniel, que foi jogado até na cova dos leões? Tramaram contra ele, mesmo o rei gostando dele, porque ele não aceitava, não compartilhava da comida, da bebida, das orgias, das adorações aos ídolos daquele povo. E Deus mudou o mundo a favor deles? Paul Washer, grande pastor, diz: temos um monte de gente que dizem ser cristãos, mas vivem como o mundo. Falam a mesma linguagem depravada deles e se vestem como eles. Tenho que dizer algo a vocês. Vocês não são seguidores de Cristo. Jesus, ele sentou-se e comeu com os pecadores, mas lembre-se, ele não pecou com eles. Nós estamos em um tempo em que as pessoas estão trocando o nome de pecado por preconceito. O que as pessoas chamam de preconceito, Deus chama de pecado. Para ver isso, gente, o mundo que nós estamos vivendo hoje. E aí, se eu corro, o bicho pega, se ficar, o bicho come, o que é que eu vou fazer? Você não tem que acautelar-se, não tem que silenciar-se. Vai doer, irmão, vai sofrer, mas é para a glória do Senhor, não é para ficar quieto, não é para aceitar. Por último, o engajamento de Jesus na cultura. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo de engajamento cultural. Por quê? Ele tomou forma de homem, entrou na história. Nasceu e cresceu numa família tipicamente judaica. Tinha o comportamento judeu, comeu e se vestiu de acordo com o costume de seu tempo. Ele participou de eventos culturais, como festas de casamento e jantares. Comunicava-se a partir da linguagem humana. Contou histórias usando símbolos e imagens de seu tempo para ensinar verdades espirituais. Mas Jesus confrontou a cultura para a qual Deus o enviou. Repreendeu os religiosos, confrontou as tradições dos fariseus e a autoridade de César, declarando-se Senhor. Denunciou o pecado e todo o sistema corrupto de Israel. Ele viveu como a luz dos homens. Atraiu o amor de alguns e o ódio de muitos. Meus irmãos, Deus aceita a cultura humana, mas Deus julga a cultura humana. Então, o sofrimento é sempre inevitável quando se vive no mundo, confrontando a idolatria e os perpetradores do mal, da perversidade
e da miséria. Finalizando, meus irmãos, a igreja não pode comprometer sua santidade assimilando sem críticas os valores distorcidos da cultura contemporânea e nem tentar preservá-la fugindo do mundo. Nós temos a missão de ir ao mundo, engajar-se nele, confrontar para que as pessoas abracem em Jesus o caminho para Deus. Fazendo isso, os seguidores de Cristo espelham a missão do próprio Cristo e, consequentemente, deve esperar o mesmo sofrimento como custo natural do seu discipulado e marca de seu testemunho. Deus diz sim e Deus diz não à cultura. E a humanidade é naturalmente contra Deus. Ela está em rebelião contra a graça de Deus. O homem sem Deus, ele produz cultura sem Deus. O homem busca prazeres carnais e a exaltação de si mesmo. O problema é que a grande parte do evangelismo de hoje pouco se preocupa em saber se Deus nos aceita. Ela está mais preocupada em saber se nós o aceitamos. Pouca atenção se dá a agradar a Deus e muito se pensa se ele nos agrada ou não. Muitos métodos evangelísticos conhecidos são conceitos segundo essas considerações. Por isso se dá pouca ênfase ao caráter de Deus e aos requisitos do reino, e muita ênfase às nossas necessidades. Pior ainda, nossas necessidades são classificadas em categorias praticamente psicológicas e não morais. Por exemplo, alienação e solidão, em vez de amargura, egoísmo e ódio. Mais fácil usar outro tipo de palavras. Frustração e medo, em vez de falta de oração e incredulidade. E como se não bastasse ainda, a paz, a alegria e o amor, eles são regrados como objetivos desejáveis, pessoais e quase místicos. Carson, 2018, página 133, falando sobre o Sermão do Monte. Que Deus vos abençoe e tenha um ótimo domingo.